Amém. Graça e paz a todos. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Miqueias. Livro do profeta Miqueias, capítulo 1. Miqueias. É um pouco difícil de achar, né? Porque a gente está mais acostumado com os profetas grandes, né? O Isaías, né? Jeremias, Ezequiel, aí é mais fácil. Aí quando a gente bota nesses pequenos, o negócio é complicado, né? Amém, né? Oremos. Curva a tua cabeça e vamos orar mais uma vez. Senhor, fala conosco. Usa a tua palavra. Unge nosso coração com a tua palavra. Dobra nosso coração à tua verdade. E diante de ti, para que a gente possa de fato adorar a ti, cultuar a ti, viver unicamente para o Senhor. Pois é tudo o que necessitamos na vida, o nosso objetivo de vida é viver para ti. Fala conosco, em nome de Jesus, nos guia na tua verdade e na tua palavra. É nossa oração, por amor ao teu Filho santo e bendito, Jesus Cristo. Amém. O tema da nossa reflexão, nossa sermão, Deus e a rebeldia dos homens, né? A gente vai fazer um panorama no livro de Miqueias. Não tem como ir versículo por versículo, porque aqui é para mais de um ano, né? Então, para isso, eu dividi aqui a nossa reflexão em 5 partes, que são elas, né? Primeiro, capítulo 1, versículos de 1 a 4, a gente vai ver um Deus soberano, né? Um Deus grandioso, poderoso. Então essa primeira parte da nossa reflexão. A segunda parte a gente vai ver a partir do versículo 5, ainda do capítulo 1, até o capítulo 2, até o versículo 13 do capítulo 2, no qual a gente vai ver aí Deus descrevendo quais são as razões do porquê ele está tão irado com o povo, do porquê ele está em julgamento contra seu povo. Na terceira parte a gente vai ver aí a corrupção, né, da liderança do povo, que está no capítulo 3, versículos de 1 a 12. E a quarta parte a gente vai ver capítulo 6, versículos de 1 a 8, no qual Deus mostra toda a sua bondade e em detrimento, obviamente, capítulo 7, versículos de 18 a 20, a gente vai ver aí a graça de Deus, né? Então, essas são as 5 partes do que a gente vai fazer. Como eu disse, é um estudo panorâmico, a gente não tem como abordar versículo por versículo, detalhe por detalhe, então é mais um resumo aí do próprio livro. Então vamos lá, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: A palavra do Senhor veio em visão a Miqueias, morastita,
durante os reinados de Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, a respeito de Samaria e de Jerusalém. Vamos parar aqui, né? Esses reis, como a gente sabe, Judá e Israel foram divididos, né? O reino, na realidade, foi dividido, e aí ficou 10 tribos em Israel e Judá, né? Provavelmente com a ajuda ali de Benjamim. O reino foi dividido. Esses reis aqui, os reis de Judá, tanto Jotão como Acais e Ezequias, durante seus reinados, houve altos e baixos, né? A idolatria do povo, eram reis que tentavam, de certa forma, por exemplo, a semelhança aí do rei Ezequias, que restaurou o culto, restaurou a adoração a Deus. No entanto, mesmo diante de reis que uns ímpios, outros justos, outros que tentavam cultuar a Deus, servir a Deus de forma com que sua palavra ordenara, o povo continuava ainda na idolatria, o povo continuava ainda na rebeldia contra Deus, práticas abomináveis. Esses reis também eram contemporâneos dos reis de Israel, que seriam Peca, e o último rei de Israel, que era Oséias, né? O último rei, no caso, que foi cativo. Israel foi levado cativo para a Assíria. A Assíria veio morar em Israel e Israel na Assíria. O contemporâneo aqui do profeta Miqueias é o profeta Isaías, que também, a semelhança, por exemplo, do profeta Oséias, em Efraim, que também profetizou para Israel. Muito embora a profecia de Miqueias aqui seja direcionada mais para os reis de Judá, ela também tem aplicação em Israel. Então, o que vale para Judá também vale para Israel. A diferença aqui é que parece que o povo está seguindo o mesmo exemplo de desobediência, o mesmo exemplo de rebelião que acontece em Israel. Israel não tinha nenhum rei justo. Todos, depois da divisão, desde o seu primeiro rei, que é Jeroboão I, até o rei Oséias, que é o último rei de Israel, todos foram ímpios. Talvez o pior deles foi Acabe e tantos outros aí, né? Jeroboão II também. Enfim, o fato é, a profecia se dá nesse contexto de rebeldia contra o povo. Então, esse aqui é o contexto no qual Miqueias profetizou durante esses reis aqui. Olha o versículo 2. Olha o teor da profecia dele, né? Versículo 2. Ouçam todos os povos, prestem atenção, ó terra, e tudo que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vocês, o Senhor desde o seu santo templo, porque o Senhor está saindo do seu lugar, descerá e andará sobre os lugares altos da terra. Os montes se derreterão debaixo dele como cera diante do fogo, e os vales se fenderão como águas que se precipitam por um abismo. Aqui ele começa a descrever todo o poder desse Deus que sai do seu santo templo, que desce à terra, e quando ele vem, nenhum local pode contê-lo, né? A expressão que ele usa aí, por exemplo, versículo 4, que diz que os montes se derretem, né? Os vales se tornam como se fosse água, né? Se fendendo, escorrendo diante de toda essa grandeza e majestade do Deus de Israel. Então, esse Deus todo-poderoso e santo, soberano, como ele diz aí no versículo 2, ele tem uma oposição contra o povo. Ele está em juízo contra esse povo, né? O próprio Deus diz que ele é testemunha contra eles.
Repito, eles estão seguindo o mesmo exemplo de desobediência, o mesmo exemplo do pecado de Israel. No caso aqui seria Samaria. Ídolos, prática da prostituição cultural que havia na época. Então o povo de Judá está seguindo esse mesmo exemplo de desobediência. Por isso que esse Deus todo-poderoso, que nenhum local pode contê-lo, quando ele vem à terra, toda a estrutura, por assim dizer, de onde ele vem, não consegue se manter firme diante dele, porque ele é todo-poderoso, santo e grandioso. E aqui a gente entra na segunda parte, né? O que motiva isso? O que motiva, por exemplo, um Deus todo-poderoso, todo-grandioso, está dessa forma oposto ao povo, né? Está em juízo diante ou contra seu povo. O versículo 5 até o capítulo 2, versículo 13, vai descrever os motivos disso. Olha o versículo 5. Ele começa descrevendo aí, tudo isso, ou seja, todo esse juízo, toda essa ira, toda essa oposição de Deus contra o povo. Versículo 5. Tudo isso ocorre por causa da transgressão de Jacó e por causa dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? Quais são os altares de Judá? Não é de Jerusalém? Então perceba, por que Deus está irado? O versículo 5 explica, por causa da idolatria, dos altares dentro do templo e fora dele, em toda a terra de Judá, há essa prática de idolatria. Coisa essa que Deus abomina, Deus não aceita isso. Por isso que ele está tão irado, né, contra o povo. Aqui, do que vai acontecer com o povo? Ele está irado contra o povo, porque o povo desobedece a ele, está diante da idolatria, está cultuando a outros deuses. A partir do versículo 6, ele começa a descrever aqui o que vai acontecer tanto com Judá, isso com o cativeiro babilônico, que vai vir futuramente, isso com o último rei de Judá, que é Zedequias, quanto o que vai acontecer com Israel, durante o reinado de Oséias, que é o último rei de Israel. E aí, a partir do versículo 6, ele começa a descrever a destruição ou a ruína do povo, né? Versículo 6, por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra para plantar vinhas, atirarei suas pedras no vale, descobrirei os seus fundamentos. Versículo 7, todas as suas imagens serão despedaçadas, todos os seus ganhos imorais, que era exatamente o que praticava-se na idolatria, serão queimados no fogo, destruirei seus ídolos, até mesmo os salários dos prostitutos cultuais que eles têm, isso será destruído. Versículo 8, vai ter pranto, lamento na terra, tanto de Israel quanto de Judá. O livro de Jeremias, por exemplo, o livro de Lamentações, descreve como ficou a cidade depois da invasão dos babilônicos, né? A partir do versículo 8, ele começa a descrever aí a humilhação do cativeiro, a humilhação da destruição da cidade, culpa, mais uma vez, da idolatria do povo contra Deus, dessa rebeldia do povo contra Deus, mesmo sabendo que Deus é poderoso, que Deus é soberano. Eles sabem disso, por isso que o livro começa descrevendo, a profecia de Miqueias começa descrevendo um Deus que desce à terra e nada suporta diante dele. Imagina só um povo rebelde contra ele. Qual seria o fim desse povo? Agora, olha o capítulo 2. Versículo 3. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho pelo tempo. Versículo 3. Mais uma vez, a descrição aqui é rebeldia contra o povo. Olha a resposta de Deus para o povo.
Portanto, assim diz o Senhor: estou planejando uma desgraça contra essa família, da qual não livrareis o vosso pescoço, e não a dareis com arrogância, pois o tempo será de desgraça. Deus está trazendo um juízo contra o povo. Deus planeja um mal contra o povo, fruto, mais uma vez, da sua rebeldia contra eles. O povo sabe quem é Deus. O povo sabe com quem está lidando. Deus não é um Deus de barro, de madeira. Pelo contrário, foi esse Deus que tirou o povo do Egito, com toda aquela grandeza. Eles sabem disso. E até mesmo aqui, nesse período, eles conhecem toda a manifestação do poder de Deus sobre eles. Por exemplo, o rei, se não me foge a memória, é o rei Ezequias, quando o Senaqueribe diz que vai invadir a terra, e afronta a Deus, né? Olha, nenhum dos deuses pagãos conseguiu me frear, né? Conseguiu me derrotar. Eu derrotei vários deuses, todos se submeteram a mim. Quem é esse Deus que o rei de vocês, muito provavelmente Ezequias, está dizendo para vocês confiarem? Quem é esse Deus? E aí Deus, obviamente, mostra toda a sua grandeza e o poderio assírio, no caso aqui o rei Senaqueribe, não consegue invadir a terra. Então, toda essa manifestação e grandeza de Deus, eles sabem, eles vivem isso. No entanto, continuam em rebeldia contra Deus, e aí Deus diz que está planejando um mal contra eles. Perceba como é terrível, né, isso, né? Um rei ímpio, ou talvez um povo diante do pecado, diante da idolatria, ouve isso aqui: olha, Deus planeja um mal contra vocês. O povo na idolatria, o povo no pecado. E o profeta chegando para todos eles e dizendo: olha, se vocês não se arrependerem do mal que vocês estão fazendo, Deus tem um plano contra vocês. Um plano de juízo, de vingança. Repito: a Síria contra Israel e Babilônia contra Judá. É isso que vai acontecer com o povo. Fruto, mais uma vez, de toda a corrupção, de toda a idolatria do povo. Como é terrível. Uma coisa é você ter uma nação contra eles, no caso a Síria, Babilônia, Egito. Outra coisa bem diferente é você ter Deus contra o povo. Aí o problema é maior. E Deus continua. O capítulo 2 todo aqui é uma série de contra o povo. E aí o que vai acontecer? Falhando aqui, né? O que vai acontecer? No capítulo 3, no capítulo 3, Deus agora, o capítulo 1 e 2, traz um cunho mais geral, né? Ele lida com pecados do povo, mas no sentido mais geral. Tanto a liderança quanto o povo. Todo mundo aqui está englobado, nos capítulos de 1 a 2. Já no capítulo 3, que aqui a gente entra na terceira parte da nossa reflexão no livro, ele vai lidar aqui mais especificamente, até o versículo 12, ou seja, o capítulo 3 inteiro, com a corrupção da liderança. Liderança essa que deveria ensinar o povo o caminho correto, ensinar o povo a amar e temer a Deus, e eles não fazem isso. Pelo contrário, eles desviam o povo do caminho verdadeiro. Capítulo 3, versículo 1. Eu disse: ouvi e peço-vos, chefes de Jacó e príncipes da casa de Israel, não são conhecedores da justiça? Perceba, eles sabem o que é a verdade, todos eles têm a lei. Versículo 2. Vocês que detestam o bem e amam o mal,
que arrancam a pele deles e a carne dos seus ossos, que também comem a carne do meu povo, e arrancam a pele, e lhes esmagam os ossos, e os repartem em pedaços, como para panela, e como carne para dentro do caldeirão, né? Isso aqui é bem semelhante ao que Jesus está lidando com a liderança de Israel no seu tempo. Por exemplo, João capítulo 10, né? A ideia é que o povo é uma espécie de... No caso aqui, o povo seria ovelha, e aí a liderança, ao invés de ajudar, ele está tirando tudo deles, né? Imagina só uma ovelha, né? Tira a lã, mata ela, tira a pele, come a carne, literalmente deixa a ovelha sem nada, né? Trocando em miúdos, né? Isso aqui. Eles sabem fazer o que é certo, mas mesmo assim eles oprimem tanto o povo, tanto que é como se eles pegassem o povo e tirassem tudo deles e deixassem sem nada, nus, por assim dizer. Então, a figura que ele usa aqui é como se fosse de animais, né, que são triturados, são mortos, são espedaçados, são literalmente comidos pelo povo. No caso aqui, pela liderança. Ou seja, eles estão extorquindo os fiéis, eles estão extorquindo o povo em benefício próprio. Detalhe, os chefes de Jacó e os príncipes de Israel. Você tem aqui todo um poderio, muito provavelmente aqui um poderio político. Agora, versículo 4. Então clamarão ao Senhor, e Ele não lhes responderá. Ele esconderá o rosto deles naquele tempo por causa da maldade que eles têm cometido. Perceba, Deus não aceita nem sequer a oração do povo. Eles estão fazendo tudo isso, estão oprimindo o povo, estão literalmente deixando o povo sem nada na terra, sofrendo, miseráveis, né? E continuam orando, como se nada estivesse acontecendo. Versículo 5. Agora ele vai lidar com os profetas aqui. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que induzem o meu povo ao erro e clamam paz enquanto tenho que comer, mas proclamam guerra contra aqueles que não lhe dão de comer. Você tem aqui, né? Interessante, né? É o cara que profetiza por alguma coisa, né? Ele tem interesse naquilo que ele faz, né? Enquanto ele está recebendo um agrado, está ótimo, né? Quando esse agrado é tirado, está horrível, né? Então imagina só, eu te abençoo, se sei lá, você me dá R$1.000, né? Eu te abençoo, se você não me der, eu te amaldiçoo. Então é basicamente o que eles estão fazendo. Versículo 6. Portanto, a noite virá sobre vós em visão, e haverá trevas para vós sem adivinhação. Assim o sol se porá sobre os profetas, e o dia se escurecerá sobre eles. Versículo 7. Os videntes, que à semelhança dos profetas, trazem mensagens de Deus para o povo, se envergonharão. Os adivinhadores se confundirão, todos eles cobrirão os lábios, porque não haverá resposta de Deus para eles. Versículo 10. Edificando Sião com sangue, Jerusalém com o mal. Perceba, você tem aqui tanto a união política, está aí nos versículos de 1 a 2, quanto a união religiosa aqui. Eles se fazem a mesma coisa. Eles oprimem o povo, eles extorquem o povo, tiram tudo o que o povo tem. E não somente isso, eles matam por nada. Versículo 10. Eles derramam sangue, eles estão construindo Jerusalém aqui com sangue. Versículo 11.
Os seus chefes dão as sentenças por suborno. E os seus sacerdotes ensinam por interesse. Seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no nosso meio. Por isso nenhum mal nos sobrevirá. Aqui você tem de forma mais detalhada o que eles estão fazendo. Olha só, versículo 11. O que o poderio político faz? Suborno. Eles julgam alguém com base em trocas, né? Mesmo inocentando o culpado e condenando o justo. Olha os profetas, eles ensinam por interesse, né? Eles querem ser pagos por isso. E o que eles fazem ainda? Eles se apoiam em Deus e diz que nenhum mal vai sobrevir para a nação. Mal esse que a gente viu no capítulo 2, versículo 3, quando ele diz que Deus tem um plano contra o povo. Então esse povo, essa liderança aqui do povo, está ensinando tudo oposto ao que o profeta está dizendo aqui. Eles estão ensinando paz quando na realidade não há paz, há juízo, há condenação de Deus para eles. Porque eles estão vivendo em desarmonia com a lei, em total desobediência a Deus, e ensinando coisas que Deus não está dizendo. Deus está em juízo contra eles. E os falsos profetas, falsos sacerdotes, falsos ministros estão dizendo que não. Dizendo que há paz enquanto não existe paz. E a terra carregada de prostituição, carregada de idolatria, de assassinato, de sangue derramado, de suborno e de tantas outras coisas mais que Deus abomina. Esse é o contexto que o profeta está inserido. Percebam, versículo 11, eles ensinam paz enquanto não há paz. Eles adivinham ou ensinam, no caso, por dinheiro. É por isso que Deus está irado contra esse povo. A grande pergunta que a gente faz é o seguinte: eles não sabiam disso. Eles não sabiam quem é Deus, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Pelo contrário, o versículo 1 do capítulo 3 mostra que eles sabiam, eles sabem o que é justiça, eles sabem o que é correto, mas ensinam o povo que não deve, por suborno, talvez por grandeza de si mesmo. Esse é o retrato da época de Miqueias. Repito, é uma profecia tanto ligada para Judá quanto para Israel. O que se diz de Judá se aplica em Israel, ou o que se diz em Israel se aplica em Judá. Agora, olha o capítulo 6, e aqui a gente vai para a nossa quarta parte. No capítulo 6, o profeta deixa mais claro ainda toda essa rebeldia do povo contra Deus. Capítulo 6, versículos de 1 a 8, no qual a gente vai ver aí um Deus bondoso e a ingratidão do povo. Olha o capítulo 6. Ouve agora o que diz o Senhor: levanta-te, defende a tua causa diante dos montes, e as montanhas ouçam tua voz. Ó montes, e vós, fundamentos perpétuos da terra, ouçam a acusação. Interessante, né? Deus, é como se Deus chamasse a criação aqui, né, para esse julgamento, né? Ouçam a acusação do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra seu povo e entrará em juízo contra Israel. Mais uma vez, o que se diz de Israel se aplica em Judá, o que se diz de Judá se aplica em Israel. Por que Deus tem essa acusação contra o povo, né? Olha o versículo 3. Ó povo meu, o que te fiz? Em que te ofendi? Responde-me. A grande pergunta é por que Deus está fazendo essas duas perguntas. O que foi que eu fiz com vocês? Eu ofendi vocês?
Por que Deus está perguntando isso? Por causa da rebeldia deles contra Deus. Eles abandonaram a Deus, eles estão seguindo os ídolos, prostituição, prática de imoralidade na terra, derramamento de sangue, ensinos errados, suborno e tantas outras coisas mais, assassinatos, enfim, esse é o contexto. Então é como se o povo não conhecesse mais a Deus ou tivesse o abandonado. Então por isso que ele pergunta: o que foi que eu fiz de errado com vocês? E é curioso, né, isso aqui, né? Deus perguntando para o povo o que foi que ele fez de errado com o povo, né? Versículo 4. E a partir do versículo 4, a gente vai ver aqui, de uma forma um pouco mais detalhada, a rebeldia deles. Está desligado, acho que é bom. A partir do versículo 4. A partir do versículo 4, a gente vai ver de uma forma um pouco mais detalhada o que Deus está falando, né? Versículo 4. Eu te tirei da terra do Egito, te resgatei da casa da escravidão, e enviei Moisés e Arão e Miriam adiante de ti. Então, a primeira coisa que Deus faz com que eles se lembrem de toda a sua justiça e bondade com o povo é o seguinte: eu tirei vocês do Egito. O que foi que eu fiz de errado com vocês? Para que vocês tenham me abandonado, para que vocês, sei lá, estejam em rebeldia contra mim, eu tirei vocês do Egito. Deus tinha tirado esse povo do Egito com toda a manifestação de grandeza, né, de graça, de poderio. Então a pergunta dele para o povo é: o que foi que eu fiz de errado com vocês? Vocês estão na terra que mana leite e mel. Eu tirei vocês do Egito. Versículo 5. Povo meu, lembra-te agora da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que reconheças os atos de justiça do Senhor. Deus está chamando o povo à memória. O que foi que eu fiz de errado com vocês? Eu tirei vocês do Egito, eu guiei vocês pelo deserto até a terra prometida. Quando Balaão, que foi alugado, por assim dizer, para amaldiçoar vocês, pelo contrário, ele não conseguiu amaldiçoar vocês, porque tudo o que ele dizia era bênção, porque ele não podia amaldiçoar um povo que Deus abençoou. Por isso que Deus, versículo 2, ele está em juízo contra o povo, porque ele não fez mal algum para eles, pelo contrário, ele fez o bem. Isso aqui é muito semelhante ao que você encontra em Jeremias capítulo 2, né, versículos 10 até o versículo 14, que Deus diz assim: eu estou horrorizado, né? Perguntem às outras nações, né? Se alguma nação que tem diversos deuses abandonou esses deuses, embora não sejam deuses, mas o meu povo me abandonou, trocou a cisterna de água viva, pura, limpa, por cisternas rasas. Literalmente, o meu povo deixou de tomar água limpa para beber lama. Uma cisterna rasa é isso que vai acontecer, lama. Então essa é a descrição do povo. O povo trocou a Deus. É por isso que Deus pergunta, né, no versículo 3, o que foi que ele fez de errado? O que foi que Deus fez de errado com o povo? Nada.
Pelo contrário, ele só fez atos de justiça, de bondade e de graça. Versículo 6. Com que me apresentarei diante do Senhor? A partir do versículo 6 até o 8, ele começa a mostrar que mesmo na maldade, mesmo na desobediência do povo, o povo continuava praticando atos religiosos, mas sem, vamos dizer assim, sem entender de fato o que eles estavam fazendo, ou sem prestar o culto verdadeiro a Deus. Versículo 6. Com que me apresentarei diante do Senhor, e me prostrarei diante do Deus excelso? Devo me apresentar diante dele com sacrifícios de bezerros de um ano? O Senhor se agradaria com milhares de carneiros, ou com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo meu pecado? Então perceba, Deus não está criticando aqui os sacrifícios, né, que era a forma de culto, e que estava acontecendo ainda, mesmo diante de tudo isso aqui que a gente viu: morte, suborno, idolatria, feitiçaria, imoralidade, tudo isso aqui estava acontecendo, era o culto deles. Mas como diz Isaías, o coração deles estava longe de Deus. Eles cultuavam a Deus com os lábios, mas o coração longe dele. Versículo 8. Ó homem, ele te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? É isso que Deus quer do povo: que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com teu Deus. É isso que Deus queria do povo, e era exatamente o que o povo não estava fazendo. O povo estava praticando os seus atos religiosos, sacrifícios por cima de sacrifícios, ofertas por cima de ofertas, mas o principal deles, que era o objetivo central dos sacrifícios, eles não estavam vivendo, que é amar a Deus e fazer o bem. Perceba toda a ingratidão aqui do povo. Deus tira o povo do Egito, Deus coloca o povo numa terra que emana leite e mel. Deus diz que vai guiar esse povo, e é exatamente isso que ele faz: protege esse povo, mesmo o povo se afastando dele, Deus está ali com o povo. E mesmo assim, eles trocam a Deus por ídolos. Eles trocam a Deus por aquilo que não é Deus, e sim imagens de escultura. Idolatria por cima de idolatria. E aqui eu quero entrar já para a nossa quinta e última parte, capítulo 7, versículos 18 a 20, no qual a gente vai ver que esse Deus que começa o livro mostrando toda a sua grandeza, mostra que ele está irado contra o povo, mostra o pecado da liderança, mostra a rebeldia do povo contra ele. Esse mesmo Deus ainda é gracioso com eles. Capítulo 7, versículo 18, diz o seguinte: quem é semelhante a ti, que perdoas a maldade e que te esquece da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas maldades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a fidelidade a Jacó e o amor a Abraão, conforme jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Perceba que o mesmo Deus que está irado com o povo,
fruto do pecado, é o mesmo Deus aqui que mostra graça para eles. Deus vai trazer um juízo para a terra, e é exatamente isso que vai acontecer, tanto com a Síria quanto a Babilônia. A terra vai ficar em ruínas, Israel vai ficar em ruínas, Judá vai ficar em ruínas, mas mesmo assim, diante de toda a lamentação, diante de toda a angústia que o povo vai viver, Deus trará esse povo de novo para a sua terra, mostrando sua grandeza, sua bondade para com eles. E como diz aí o versículo 18, Deus não retém a sua ira para sempre, Ele tem prazer na misericórdia. Versículo 19, Ele vai ter compaixão de novo do povo, mostrará a fidelidade ao seu povo de novo. E por quê? Porque Ele tem uma aliança com Abraão. Versículo 20. E aí mais uma vez, a pergunta do versículo 3, lá do capítulo 6, ainda serve. O que foi que Deus fez de errado com o povo para que eles o abandonassem? Eu acho que talvez, se a gente pudesse resumir o livro de Miqueias, o livro dos profetas, ou o Antigo Testamento, talvez aqui o versículo 3 se encaixaria. O que foi que Deus fez de errado com o povo? Nada. Essa é a grande pergunta. Isso também vale para a gente, né? Quando a gente desobedece a Deus, esquece dele, o que foi que Deus fez de errado? Deus é que Ele mostra toda a sua graça e misericórdia. E aqui eu quero terminar apenas com uma aplicação bem simples. Tudo isso aqui que a gente viu, Deus mostrando a sua grandeza, a sua ira, isso vai acontecer, ou melhor, né? Isso já está acontecendo, né? Acredito que o mundo, principalmente aqui o nosso contexto, a nossa nação, ela está debaixo sim de um juízo de Deus contra nós, e que é função nossa voltar-se para Deus, orar a Ele, pedir para que Deus seja misericordioso com nós, conosco. Deus sim, de fato, está em juízo contra nós, contra a nação brasileira. E acho que a aplicação para isso é: Jesus está voltando. Acho que essa é a aplicação mais simples que eu poderia dizer. Jesus está voltando. O que acontece aqui no contexto de Miqueias é o que acontece no nosso. Idolatria, imoralidade, heresia, líderes ensinando ao povo a errar, ensinando ao povo, na realidade, a se afastar de Deus e não se aproximar dele. E Deus está em juízo contra nós, contra a nação. Isso eu não tenho dúvida alguma. Por isso que é nossa função orar, pedir misericórdia a Ele e se apegar. O que diz aí o versículo, os últimos versículos que a gente leu, que Deus, mesmo Deus de ira, mesmo Deus santo, justo e que pune o pecado, é o mesmo Deus gracioso e que mostra toda a sua benevolência para aqueles que o buscam. Então que a gente possa orar a Deus, porque, repito, estamos debaixo de juízo. Só tende a piorar. Essa é a verdade. Que Deus possa nos dar graça e nos abençoar. Amém? Vamos orar? Oremos. Senhor, guia nossos passos, Senhor. Guia-nos, pois sabemos que os dias são maus. Sabemos que o pecado e a maldade só pioram e irão piorar, porque estamos vivendo o tempo do fim. E nós clamamos a Ti,
descansando exatamente nesses últimos versículos que lemos, onde diz que o Senhor é gracioso, onde diz que o Senhor é misericordioso. Por isso, Senhor, nós entregamos a Ti a nossa vida, entregamos a Ti a nossa oração, entregamos a Ti a nossa nação. Tem piedade de nós, Senhor. Perdoa nosso pecado. Nos afasta, Senhor, da idolatria, nos afasta da imoralidade, nos afasta desses ídolos que tanto cercam o nosso país. Senhor, cria em nosso coração um desejo de Te adorar, para que o mundo veja, para que a nação veja que o Senhor ainda está aqui, que o Senhor transforma vidas, que o Senhor muda corações. O Senhor não nos entrega a nós mesmos, mas nos salva, Senhor, nos protege, nos dá graça. Entregamos a Ti, Senhor, nossas vidas, entregamos a Ti nossas famílias, entregamos a Ti nosso caminho, nos protege, pois o anticristo já está aí, Senhor, o poderio dele já está atuando, a maldade no mundo já impera. Por isso descansamos em Ti, pedimos a Ti, em nome de Jesus, que nos proteja, Senhor, e nos dá mais intrepidez, mais autoridade de pregar o Teu nome, de pregar a Tua palavra, de anunciar o Teu juízo, de anunciar o Teu evangelho, porque o Teu Filho, o nosso Redentor, o nosso Salvador, já está às portas, Senhor, e nós cremos que iremos com Ele e viveremos com Ele, e descansamos nele, pois sabemos que Ele morreu por nós naquela cruz, Senhor. Por isso, recebe nossas orações, confiantes em Ti, Senhor. Nós depositamos o nosso coração e nossa esperança e nossa família. Nos abençoa, Senhor, nos guarda, nos proteja e nos dê toda essa semana, o restante dessa semana na Tua presença, Senhor. Revigora nossas forças para Te cultuar e Te adorar. Guia nossos passos diante de Ti e sempre diante de Ti, pois nosso coração é Teu e somos Teus. Em nome de Jesus, é nele que nós Te oramos e nele Te agradecemos, hoje e sempre. Amém e graças a Deus.